Hoje eu vou trazer para vocês um outro assunto, que é o assunto positivo, para poder ajudar vocês codependentes. E também poder trazer formas e maneiras para que vocês tratem a doença da codependência. Para tratar a codependência, o que a gente tem que fazer? Primeiro, admitir a doença. A mesma situação do dependente químico. Quando o dependente químico entra em recuperação, o que ele tem que fazer? Ele tem que admitir a doença para ele mesmo. Então, codependência é a mesma coisa. Ele tem que admitir que ele tem uma doença. Por quê? O normal, como eu havia falado no outro vídeo, é a negação. Então, o inverso da negação é o quê? É a admissão. Então, o codependente primeiro ele tem que admitir a doença, ele tem que entender que ele tem essa doença e ele tem que se render, que é o segundo tópico para vocês. Ele tem que se render. Por quê? O dependente químico, quando ele para de usar droga, ele se rende para a doença. Ele aceita que aquela doença é mais forte que ele. A mesma coisa para o codependente. Ele precisa se render e aceitar aquela doença. E o terceiro tópico é uma aceitação. Aceitação que o dependente químico tem a vida dele. Aceitação que eu tenho que cuidar da minha vida e não da vida do outro. Por quê? Porque eu não tenho como cuidar da vida do outro, galera. Não é verdade? Concordam comigo? Eu não tenho como cuidar da vida de uma outra pessoa. Eu não tenho controle sobre a vida da outra pessoa, porque a pessoa tem a vida própria, ela tem os desejos próprios, ela tem as vontades próprias dela. Então, o que acontece? O codependente ele precisa ter uma aceitação que o outro está vivendo a vida dele. O codependente precisa ter uma aceitação que ele tem que dar espaço para o dependente químico viver e também viver a própria vida, viver os seus sonhos, viver a sua realidade, porque qual que é o mal do codependente? Ele vive muito a vida do outro e esquece da si própria e, em muitos casos, o que acontece? O dependente químico entra em recuperação e aí o que acontece? Larga o codependente. E aí o codependente entra lá na impotência que eu tinha falado para vocês. Ele se frustra porque ele vai falar, pô, eu cuidei dele, eu fiz tudo por ele e hoje ele me largou, hoje ele está vivendo com uma outra pessoa, ele está vivendo a vida dele. Mas por quê? Porque foi uma escolha minha, codependente. Né? Então o que acontece? Você precisa tratar essa doença. E tem formas de tratar essa doença. Tem muitos grupos de ajuda aí para fora. E se você estiver na aceitação, o que vai acontecer? Você vai aceitar a ajuda de um grupo de ajuda. Temos aí Alanon, temos Amores de Gente, que são os grupos muito legais aí de codependência, que são os mais famosos. Você precisa também passar em psicólogos, que é muito legal, né? Tem casos que precisa até tomar medicação, porque quando a codependência está muito progressiva, você não consegue só tratar com sala de ajudas, grupo de ajudas, né? Não consegue tratar com terapia, tem que entrar com a medicação. Eu conheço alguns casos que já perderam o controle da codependência. E aí o que acontece? Acaba transferindo. Outro tópico muito importante, galera, só para a gente fechar. O que tem? Você tem que tomar muito cuidado que a codependência, ela progride. Você sempre vai querer um relacionamento codependente. Você vai, por exemplo, você está num relacionamento com um dependente químico. E aí, a sua codependência, através dela, você acaba perdendo esse relacionamento. Porque o dependente químico acaba não conseguindo viver com você. E aí o que acontece? A tendência, se você não tratar essa doença, é você achar outro dependente químico. Ou outro doente em qualquer outro tipo de substância. Então, tomem cuidado, galera. Tratem a doença da codependência. Vamos para grupo, vamos para Amores de Gente e vamos matar essa doença que vem atrapalhando muitas famílias, muitas esposas, muitos pais, muitas mães. Beleza, galera? Trouxe aí os 3 conteúdos para você de codependência. Muito obrigado. Dá um like aí no nosso vídeo. Siga as nossas redes sociais. A gente vai estar aí com Instagram, Facebook, logo TikTok. Pô, segue a gente lá, curte os nossos vídeos, dá um like, se inscreve no nosso canal. Beleza, rapaziada? Muito obrigado, eu sou o Anderson e uma boa noite para todos.